Olá, queridos amigos do MAP, do Movimento de Amor ao Próximo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo no Colégio dos 12. Hoje, de forma especial, nós vamos abordar a figura de Pedro, São Pedro, que é, entre os discípulos, o que carregou a incumbência de iniciar a jornada dos apóstolos de Jesus. Nós gostaríamos de lembrar que nós fazemos uma distinção entre discípulos e apóstolos da seguinte maneira: discípulos são todos aqueles que estudaram, que conviveram, que aprenderam diretamente com Jesus Cristo. E apóstolos são todos aqueles que divulgaram e vivenciaram a mensagem cristã. Então, nós temos discípulos que são também apóstolos. O caso de Pedro, de João, de Mateus, não é? Foram discípulos, ou seja, estudaram com Jesus e depois tiveram a tarefa de divulgar e vivenciar o Evangelho de Jesus. Mas, por exemplo, São Paulo, ele não foi discípulo, porque ele não conviveu com Cristo. Ele não recebeu as instruções diretamente do Cristo, mas ele é um apóstolo, porque ele recebeu a mensagem através de outros que estudaram ou estiveram com Cristo e passou a divulgar essa mensagem. Então, ele não é discípulo, mas ele é um apóstolo. Então, essa distinção cabe para todos aqueles que nós vamos narrar aqui. Do Colégio dos 12, somente Judas, pelo suicídio, não continuou na divulgação. Mas gostaria de lembrar que Jesus os envia de 2 a 2 para divulgar o Evangelho, para disseminar a boa nova. Nesse momento, os discípulos foram apóstolos, não é? Porque estavam vivenciando e divulgando a mensagem. Então, ainda Judas foi, ao mesmo tempo, discípulo e apóstolo. Então, os 12 discípulos foram também 12 apóstolos. Após a morte de Jesus, todos aqueles que ingressaram nessa tarefa de divulgar e de vivenciar o cristianismo são considerados apóstolos. Nós chamamos de apóstolos apenas os grandes expoentes, como Paulo, né? Nós temos aí Lucas, nós temos Marcos, são nomes que se destacaram, mas que necessariamente não foram discípulos diretos de Jesus. Então, eu gostaria de começar esse estudo sobre Pedro, sobre o discípulo Pedro, através de um questionamento. Quais são as virtudes necessárias para seguirmos o Cristo? Pensa aí um pouquinho. O que é necessário para seguir o Cristo? E eu tenho a resposta. Porque se alguém disse assim, precisa ter amor, tem que ter o amor perfeito. É isso? Porque o nosso amor não é um amor perfeito. Tem que ter paciência. Eu tenho alguma paciência, mas toda paciência eu não tenho. Então, se precisa de toda paciência, eu também não tenho. Será que os discípulos tinham todo o amor, toda a paciência, toda a resignação? Nós já vimos que Judas e Tomé não tinham. E era uma visão até muito materialista do que seria o trabalho do Cristo. Então, essa pergunta é importante porque nós precisamos nos enquadrar como aqueles que querem seguir o Cristo. Aqueles que querem vivenciar o Evangelho. E no livro O Ligeirinho, do nosso querido Franciscano de Xavier,
com o Espírito de Emmanuel é um livro muito pequenininho, ele é pequeno e com textos bem pequenos também, por isso que é chamado ligeirinho, são mensagens curtinhas. Ele diz assim, olha só, esclarecendo quais são as virtudes necessárias para seguirmos o Cristo. É importante verificar que o Divino Mestre não estabeleceu condição para que o discípulo lhe partilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga doutado com força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, a quitar, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se tem valores de educação, é instruído, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me. Como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorro eficientes em todas as suas necessidades. Daniel, por que você trouxe essa mensagem que está no livro Ligeirinho? Porque o Mestre não exige nada de ninguém. E a vida do Pedro é um exemplo disto. Por que, Daniel? Pedro é, ao mesmo tempo, o mais humano dos discípulos e o mais divino dos discípulos. O que isso quer dizer? Que ele tinha, durante a jornada como discípulo, uma visão muito rude. Acho que o termo mais certo para designar o Pedro ele era muito rude, muito bruto, muito seco, muito sim, sim, não, não. Então, o Pedro, ele tem um lado explosivo, um lado de um temperamento forte que caracteriza as condições, às vezes, humanas, mas ele tem um lado divino, que é a superação. O Pedro, ao longo da sua jornada, ele foi dando mostras das suas muitas incapacidades. E o Cristo foi corrigindo essa trajetória. E aí que está o divino do Pedro. O Pedro, como argila, aceitou ser moldado por Jesus. Ele percebia o erro e Pedro dá a volta. Ele dá uma volta e recomeça. Então, quando a gente fala dessa lição de quais são as características ou quais são os valores, o que eu preciso ter para seguir Jesus? Nada. Se Cristo precisasse que nós tivéssemos alguma coisa, todos seriam perfeitos e ele não teria nada para nos ensinar. Então, a primeira condição é querer segui-lo. Você quer segui-lo? Eu quero. Pronto, essa é a condição. Se você quer seguir o Cristo, a partir de agora, ele vai te auxiliar, ele vai te dar oportunidades de crescimento. As lições vão chegar, lições de crescimento espiritual. Como diz aqui, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido socorro eficiente em todas as suas necessidades. E não é apenas necessidade física. Está falando de necessidade espiritual. Tudo aquilo que for necessário e que nós precisamos adquirir, ele vai nos socorrer. Então, no caminhar do Pedro, ele tem algumas passagens que são extremamente
significativas. E a primeira que eu vou trazer para vocês está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 30. Diz assim, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras orar, lugar que ele sempre ia orar. De madrugada, ele foi novamente para o templo. E aí ele foi no Monte das Oliveiras e voltou para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, o ensinava. Então, ele estava em frente ao templo e ele conversava com o povo e ensinava o povo. Os escribas e fariseus, os homens mais importantes dentro do templo, conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Ela foi pega em adultério e ela é levada até Jesus e é colocada em pé na frente de Jesus. E dizem os escribas e os fariseus a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? E é interessante que, na verdade, isso é uma pegadinha. Isso é uma situação que é para colocá-lo em risco, em uma dificuldade. Porque se ele diz assim, não apedreja a mulher, ele está indo contra Moisés, que deu uma ordem para apedrejar as mulheres adúlteras. Então, se ele diz não apedreja, ele está indo contra Moisés. Se ele diz apedreja, ele vai ser questionado. Mas e a sua doutrina de amor, perdão, caridade, benevolência, misericórdia, paciência? Entenderam? O Cristo estaria, de uma forma ou de outra, sendo colocado em evidência. Se ele nega a lei, ele poderia ser até preso. Se ele manda apedrejar, vão desacreditá-lo pela sua mensagem. Jesus estava abaixado, dizem que escrevendo algumas coisas no chão, e ele continua. Jesus descurvou-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Então ele se levanta e diz: ok, vocês querem que eu dê a minha posição? A minha posição é: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca errou na vida, quem nunca cometeu uma falha, atire a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Por que os mais velhos saíram primeiro? Porque quanto mais velho, maior a chance de ter errado e acumulado erros na vida. E aí eles sentiram o peso. Se eu tampar a pedra, eu vou dizer que eu nunca errei. E alguém pode me denunciar, mas você... Então a pessoa, ela resguardou-se de ser acusado. E diz aqui que os mais velhos saíram primeiro e os mais jovens o acompanharam. Descurvando-se, Jesus disse a ela, a mulher adúltera: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vá e a partir de agora não peques mais. Esta passagem tem um acontecimento, um fato que está ligado diretamente ao Pedro. E quem trouxe
esse esclarecimento do que aconteceu depois foi o nosso querido Humberto de Campos, pela mão de Chico Xavier. Está no livro Contos e Apólogos, na lição número 14, chamada A Lição do Discernimento. E eu vou aqui narrar para a gente começar a entender a personalidade de Pedro. Uma das palavras que definem Pedro é rude. Pedro era um homem rude, um homem de pouca polimento, um pescador. Então, um homem acostumado ao trabalho braçal, não é? Ele, diz Humberto de Campos, que acabou esse evento da qual a mulher seria apedrejada, e Pedro, ele chega perto de Jesus e pergunta, olha o que ele pergunta: Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão, à prostituição, ao erro, ao pecado? Olha que interessante. Senhor, o Senhor deu uma aliviada para aquela mulher. De alguma forma, foi perdoado o que ela fez. Mas se a gente continuar perdoando, elas não vão continuar errando? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Abrir o braço é ao acolher. Senhor, acolher essa mulher não é proteger o pecado? Jesus silenciou durante um tempo. Eles estavam caminhando e ele respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Seremos julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Aí eu vou contar para vocês a história, porque ela é muito longa e ficaria até cansativa da gente contar aqui. Diz Humberto de Campos que Jesus caminhava com os discípulos e uma senhora, uma idosa, se aproximou. E a senhora comunica de que esta mulher estava nessa condição porque alguém tinha atormentado ela. A atormentado. Sim, mas como assim? Ela diz assim: a minha sobrinha foi violentada ou atentada por um homem. E ela se viu na condição de ter que ceder aos caprichos desse homem. E como ele não obteve sucesso, ele acusou essa mulher de traição. O Pedro foi tomado de ira. E o Pedro queria de todas as formas reparar esse erro. E aí Jesus diz para Pedro: calma, Pedro, vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo, vamos ouvir. Mas Pedro, muito bravo, muito chateado, aquele coisa de que o sangue sobe na cabeça, ele pergunta: mas você sabe onde ele está? Aonde está essa figura que fez isso, esse irresponsável? E aí a senhora informa onde estava o homem. E Pedro vai atrás. E chegando no lugar onde ele está, o Pedro é tomado ainda de mais ira. E ele queria matar essa pessoa.
E Jesus ainda avisa mais uma vez: Pedro, tenhamos discernimento, calma, vamos ouvir todas as partes, Senhor, mas ele precisa ser julgado, ele precisa ser condenado, ele precisa ser punido. E o Pedro queria a punição de qualquer jeito. E Jesus tentando acalmar, e aí a mulher, a senhora, que viu que ele comprou a briga, começou a excitar, né? A colocar mais lenha na fogueira, como se diz lá nas minhas Minas Gerais. E ele é tomado de arrobo e ele entra na casa. E quando ele entra na casa, ele pega o homem. A surpresa dele. Quem era o homem que estava sendo denunciado? Seria considerado hoje o enteado da sogra dele. Pessoa que vivia dentro da casa do Pedro, que comia na casa do Pedro, que se beneficiava da fartura da casa do Pedro. Era um parente de Pedro. E quando Pedro viu quem era, ele se assustou e caiu. E agora, Senhor? Entenderam? Ele falou assim: precisa ser julgado, precisa ser punido, precisa ser executado. E agora? O que fazer? E aí ele se vira para Jesus: mestre, o que fazer? Agora eu estou com a batata quente na mão. Eu falei que tinha que ser executado, que tinha que ser julgado, tinha que ser punido. E olha quem que é, o enteado da minha sogra. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Essa lição é divina, porque o Pedro, ele dá essas mostras de um homem rude, de um homem pouco polido, e que as experiências vão lapidando Pedro. Ele vai se transformando em cada um desses episódios. E é interessante que ele sempre busca o mestre para soluções dos problemas que ele mesmo encontrou. Então, eu vou trazer alguns outros episódios, eu prometo para todos vocês, que mostram essas características do Pedro, mas nós precisamos ficar atentos, porque o diálogo do Pedro com Jesus é sempre no âmbito espiritual. É sempre no âmbito do crescimento espiritual. O Pedro não tem questões políticas, o Pedro não tem questões de poder, de influência. Esse não é o Pedro. O Pedro é o homem de família, o Pedro é o homem da casa, do acolhimento, apesar de ser um homem tosco, um homem rude, um homem pouco polido, né? Um tanto quanto até um pouco bruto, meio que violento nas suas ações, pelas tradições da época. Lembrando que esse povo vivia sob o império do olho por olho, dente por dente, né? Se fez mal, há de receber o mal na mesma proporção, né? É uma vingança autorizada por lei. Então, quando a gente vê esse personagem, essa figura tão bonita, porque ele vai sendo lapidado no seu dia a dia por Jesus e ele se permite ser moldado. Isso é muito importante. Isso é muito significativo. Ele se permite e vai fazendo as correções ao longo da sua jornada.
e vai culminar quando ele nega Jesus 3 vezes. Nós vamos chegar lá, mais alguns episódios nós vamos chegar na negação de Pedro. Mas é interessante que as ações que caracterizam Pedro, nessas, ora um ser humano, ora um discípulo do mais alto e elevado sentimentos, são caracterizados naquela passagem que Jesus diz: sobre ti edificarei minha igreja. Vocês se lembram dessa passagem? Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo de 3 a 18. Para nós espíritas, ela ganhou uma nova conotação, essa passagem. Porque ficou celebrado que Jesus edificaria a igreja, ou seja, a assembleia, né, a reunião daqueles que seguem Jesus, sobre Pedro. E nós temos uma revelação que veio pelo nosso querido Chico Xavier, que é um pouquinho mais amplo do que sobre Pedro. Olha só, a passagem é esta, Mateus, capítulo 16, versículo de 3 a 18. No versículo 13 diz assim: chegando às partes de Cesaré de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho, os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa edificação. E aí nós precisamos explicar essa passagem, porque ela tem 2 momentos. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, Jesus começa a falar sobre os tormentos que ele sofreria na vida. Que ele seria perseguido, que ele seria julgado e ele seria condenado. E aí Pedro se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, está exagerando, está assustando todo mundo aqui, não tem necessidade disso. E Jesus diz: afasta de mim. Agora você está falando pelos inimigos do reino, que é Satanás, que é o diabo. Todos aqueles que impedem a implantação do reino de Deus são chamados inimigos do reino. E Satanás, demônio, qualquer uma dessas figuras se colocam como inimigos, ou seja, estão indo contra a implantação do reino de Deus. Então, nesse momento, Pedro, você está sendo inimigo do reino de Deus. Então, se afasta de mim. Eu não quero esse tipo de comentário. E aí Pedro ficou completamente perturbado. Ué, mas há pouco tempo, aqui alguns minutos, você disse que eu estava sendo enviado de Deus e que agora você está me chamando de inimigo do reino, de Satanás? Como é que pode isso, Senhor? Não é? Ele se assusta, porque nós temos essas condições. Às vezes, nós nos sintonizamos com o que existe de mais alto, mas tem hora que a gente se sintoniza com aquilo que existe de mais mundano, de mais materialista, de mais imediatista, e a gente cai. E essa figura do Pedro, ela é importante porque ela mostra essa questão da nossa humanidade, e que escolher o Cristo
é se afastar dessa queda, dessa visão materialista, dessa visão imediatista. Então, nós temos no livro Estante da Vida, do Chico Xavier com nosso irmão X, ou Humberto de Campos, né? Jesus e Simeão, capítulo 19. E ele diz assim, Humberto de Campos: retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender a um pedido de socorro na casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Outra demonstração de como Pedro age, a ora sintonizado com o que existe de mais alto, ora sintonizado com o que existe de mais material. Perdão. Haviam recebido as notícias, esses 4 homens, do Evangelho do Reino, e tinham fome de esclarecimento e tranquilidade, e suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam a presença, Jesus foi chamado, outros precisavam dele. O excelso benfeitor chamou Simão Pedro e pediu-lhe ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade e prossigamos em nossa tarefa de amor. Aí o Pedro: opa, é para falar a verdade? Pode deixar, Senhor. E aí Jesus foi e ele ficou com os 4 ali. E ele descascou os 4. Olha o que ele fez. Eliúde, que era o primeiro: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? E tu, Moabe, a que viestes? Ignora, porventuras, que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajastes a vir até aqui, após extorquir os 2 irmãos de quem furtastes os bens deixados por teu pai? Que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando até através de execráveis cobranças, num só intuito de roubar-lhe a mulher? Que posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que faz o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço em louvor à tua ganância. Olha, como muitas das vezes nós buscamos no discurso aquilo que está mais próximo do que nós somos capazes de entender. Jesus disse para Pedro, olha só o que ele disse: Pedro, esses 4 irmãos estão à procura de renovação e afeto. Rogo seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Jesus disse para ampará-los, disse para ajudá-los, disse para que a gente fosse para eles o portador do eterno bem, mas que fôssemos verdadeiros. O Pedro simplesmente pega a verdade e descasca esses irmãos, apontando os defeitos de cada um deles. Chamou Eliúde de ladrão, chamou Moabe de roubar a herança de 2 irmãos, de Zacarias de comprar a dívida de um amigo, mas com o intuito de fazê-lo se perder, e aí perdendo ele ficou com a mulher, isso Zacarias. E terceiro, Ananias, que fazia com que o preço das mercadorias subisse para ele ganhar mais dinheiro.
quando o Pedro estava terminando de passar esse sabão nos quatro, falando: o que vocês querem aqui? Vocês não podem, pessoas como vocês não podem seguir Jesus e não podem se unir a esses que querem divulgar a mensagem do Cristo. E aí Jesus chega exatamente nesse momento. E ele diz: Pedro, eu não te pedi para acolhê-los? Ele chama os quatro, senta na mesa, come e fala sobre o reino dos céus com uma alegria, com uma tranquilidade que o Pedro se assustou. E depois que os quatro se vão, ele vira para Jesus e diz assim: Jesus, se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como entender o auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer a benefício dos homens retos? Se Jesus recebeu os quatro, que eram ladrão, mentiroso, se eles representavam o que existia de pior na sociedade, se você põe eles dentro da tua casa, dá comida, ri e se diverte com eles a noite inteira, ainda dá uma lição do que é o reino de Deus, e esses homens saem daqui flutuando, se a gente tem que agir assim com os bons, o que nós vamos ter que... Aliás, com os maus, o que eu tenho que fazer para os bons, Senhor? Eu nem imagino. E Jesus responde para ele o que nós muito conhecemos: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Os bons já estão com Deus. Eu vim para tirar esses que estão no erro para o reino de Deus. Que eles se afastem do engano e busquem o céu através do Evangelho. E aí Pedro se dá conta. E aí ele se dá conta de que para os bons a gente não precisa fazer nada, porque eles já querem o bem. Eles já estão encaminhados. Aqueles que não estão satisfeitos, aqueles que não se encontraram na vida, é que precisam de ajuda. Se eu estou satisfeito na minha igreja, deixa a pessoa na igreja. Se ela está bem ali, se está na companhia de pastores, de outros fiéis, deixa lá. Agora, se você encontra uma pessoa: não estou satisfeito na minha igreja, não estou satisfeita com a minha religião, não estou satisfeita com o meu pastor, estou querendo uma coisa nova, convida. Convida, sim, olha, vamos assistir uma palestra, vamos procurar uns livros, olha, eu vou no centro espírita tal, olha, eu frequento o MAP, lá tem reuniões. É um convite que a gente faz, porque a pessoa não está satisfeita. Então, nós nos colocamos na condição de quem pode ajudar, auxiliar. Como diz ele aqui, nós não viemos para os sãos, nós viemos para os doentes, aqueles que querem se curar das suas doenças. Esse é o Pedro. É aquele que tem uma visão, às vezes, tão do dia a dia, não é? Das coisas do mundo, da família, mas é capaz de aprender e se renovar. Então, quando Jesus, lá atrás, que eu disse para vocês que ele disse que sobre ti edificarei a minha igreja, na verdade não é sobre ti, Pedro, mas sobre a fé viva que o Pedro tinha. Isso é que é mais bonito. É sobre essa fé que você tem, sobre essa confiança em Deus que você tem, que eu vou edificar a minha igreja, ou seja, a assembleia daqueles que seguem Jesus.
É muito bonito isso, porque Pedro representa a confiança em Deus, ainda que de forma rude, né, tosca, e que Jesus está aqui, ó, já dei 2 lições sobre o Pedro, né, lapidando esse caráter, né, esse personagem que estava ali diretamente ligado ao discipulato dele. Ele precisava polir, e sobre essa fé viva que o Pedro tinha, essa confiança que Pedro tinha em Deus, é sobre esta confiança que ele edificou todo o Evangelho, toda a cristandade. Paz, muita paz. Até o próximo episódio.